quanto tempo você não anda numa Brasília? Rapaz, faz um tempo mesmo, hein? Talvez uns, deixa eu ver, 30 anos. Você teve Brasília, não? Mais ou menos, tive Brasília. Tive acho que umas 2 Brasílias diferentes. Brasília era muito visado lá em São Paulo, né? E uma vez a gente deixou, eu morava ali na Pompeia, Perdizes, por ali em São Paulo, né? E aí levaram o carro, estacionamos o carro na frente de casa e no dia seguinte aquele dissabor de você acordar, cadê o carro? Vou indo, me dá a chave, tal, desce a escadinha, onde você botou o carro? Você ainda fica na dúvida, pô, será que eu tava muito doido? Não é possível, eu botei do outro lado da rua, onde é que tá? Dá uma olhada pra cá, pra lá. E aí nós fomos pra fazer um BO, né? Uma delegacia, tinha uma fila de gente de Brasília. Naquela noite levaram uma meia dúzia, entendeu? Ah, foi o Festival da Brasília, então. Era Festival da Brasília, era uma loucura, porque era um carro muito legal, né? Todo mundo tinha. Era um carro de família, né? Era um carro espaçoso e tal. Espaçoso e popular, bacana, né? Era um carro caríssimo e durável, né? Tanto que nós estamos numa aqui. Ainda bem. E sua relação com a cidade, com Brasília? Olha, agora eu posso dizer, depois de passar esse mês indo e vindo para Brasília, que eu conheço bem melhor Brasília do que eu conhecia antes, vindo fazendo shows, né? Eu venho fazer shows em Brasília desde os anos 80, né? Me lembro que o primeiro show que a gente fez aqui com os Titãs em Brasília foi com os Paralamas do Sucesso. Na turnê do Hollywood? Não, muito mais cedo. A gente tinha lançado acho que o segundo disco. Isso aí acho que deve ter sido em 85. Eles também estavam com... Não sei, com óculos, na época do óculos, né? Não sei se eles já tinham feito o Hollywood Rock ou não. O Hollywood Rock não, o próprio Rock in Rio, né? Enfim, foi uma coisa bem legal. Eu me lembro que era um lugar de vidro, assim, que eu fiquei espantado, porque... Mas se ficar uma galera aqui grande, como é que vai ser esse lugar todo de vidro, né? Mas aí agora eu pude... Você está filmando aqui, né? Eu estou filmando um filme de um cineasta brasiliense, o Eric de Castro, e é um policial super movimentado de ação, muito legal, que se passa nos arredores de Brasília. Foi um barato, porque eu descobri essa coisa também do timing, do clima, né, da seca, depois da chuva, depois de ficar tudo verde, mudar completamente a paisagem, né? Os brasilienses também, as baladinhas, as coisas que as pessoas fazem, o festival de cinema. Apresentei um filme lá no festival de cinema, né? O festival de cinema que me deu 2 candangos, né? Você ganhou no Invasor? Ganhei no Invasor e ganhei no É Proibido Fumar, da Ana Mui Laerte. Aí ganhei o prêmio de melhor ator, né? Então eu tenho uma ligação com o Festival de Brasília muito forte, querida. Assim. O Invasor foi seu primeiro filme? Invasor foi o primeiro. Já começou como protagonista. Eu lembro quando eu vi Invasor, é com Paulo Miklos. Essa galera querendo ser outra coisa que não é. Pois é. Pra vencer isso. Puta filme. Já são 16 anos que a galera tá querendo ser alguma coisa que não é. E caralho, eu lembro quando eu vi, eu falei, que filme é esse, mano? Sabe, filmaço, com sabotagem, filme bem feito pra caralho. Você tá assustador no filme, assim, muito legal. E você já esperava isso, assim, de... Pois não, eu não esperava nada. Minha expectativa, eu não tinha expectativa nenhuma em relação a isso. Eu nunca tinha vivido isso, né? E aí foi barato, assim, pra mim foi uma explosão de possibilidades, de descobertas, né? E aí eu fiquei enlouquecido, eu me apaixonei por aquilo, né? Eu vim assistir o filme pela primeira vez no Festival de Brasília, na tela grande, com o público de Brasília, né? Com o público que reage muito, né? O público de Brasília é animado pra caramba dos filmes. As pessoas torcem, reagem ao filme, gritam, aplaudem, vaiam, é uma loucura. É muito legal. O convite pro Invasor foi sua primeira investida nas artes cênicas ou você já vinha pensando nisso? Assim? Não, olha, eu fiz teatro e era a minha opção, né? 2 vezes
no primeiro grau, né? No começo do primeiro grau, então era bem moleque assim. Fiz um curso de teatro, mas era meio brincando e tal, né? Depois, mais tarde, já no segundo grau também fiz aulas de teatro, mas era uma coisa assim, bem escolar, né? Assim, eu sempre gostei muito. E aí acabei que foram a minha opção. Na escola tinha aula de cinema, de fotografia e de teatro. E a minha opção foi fazer o teatro, sabe? E então era um privilégio, uma escola muito legal, que é a escola onde todos os Titãs se conheceram, tal, lá em São Paulo. Os 8? Os oito não, mas pelo menos 5 estudaram lá, né? E aí, por exemplo, o Tony Bellotto era conhecido do Marcelo Fromer e do Branco Melo. Então ele foi trazido para conhecimento de todo mundo, porque era um cara, esse cara compõe também, toca violão, e a gente se aproximou, logicamente, porque todo mundo tocava violão e cantava, e te compunha, né? E a gente queria ouvir as músicas uns dos outros e tal, né? Quando a gente está fazendo o disco Titanomaquia, que é um dos discos mais pesados. Foda! É verdade. Um dos discos mais na minha playlist fácil. O Beto Brant, o diretor, cineasta, ele fez 3 clipes pra gente, pra esse disco, né? E foram clipes premiados, inclusive na MTV na época, que era quem passava todos os clipes, né? Dos lançamentos, das músicas. Houve uma época que as pessoas conheciam música pela televisão, né? Exatamente. Hoje em dia a molecada nem se toca disso. Não, e hoje conhece pela internet, né? Que tomou lugar mesmo, né? Definitivamente. Você falou do Titanomaquia, que é um dos discos meus preferidos. Você acha ele mais pesado do que Nhangatu, do que Jesus? Não, eu acho que ele tá nessa... Acho que ele tá junto com esses aí. É interessante como a gente, na carreira, alcançou esses momentos, né? Eu acho que a coisa que eu mais gosto, que eu sempre gostei, que é a minha cara também, é justamente essa diversidade, sabe? De mudar de assunto, de buscar sonoridades diferentes depois de um trabalho. E então por isso que a carreira tem esses momentos tão diferenciados, assim. Mas eu acho que ele está nessa mesma categoria aí. Você tem um preferido? Olha, difícil dizer, viu? Porque eu assim, além do Cabeça Dinossauro, é claro que eu acho que é um disco muito importante, que é considerado o disco clássico da banda, que é aquele terceiro disco, né? Se você prestar atenção, os grupos ou artistas, quando eles alcançam o terceiro disco, é um momento de maturidade, assim, de você descobrir a tua linguagem, o teu traço, né? E assim, por exemplo, comigo acontece a mesma coisa. Eu estou lançando agora aquele que é o meu terceiro disco solo, né? Que eu fiz 2 paralelos ao trabalho com a banda, e esse então agora em carreira individual mesmo, é o terceiro disco, né? Mas o terceiro disco tem essa coisa assim de chegar de maturação, de chegar a algum lugar, assim. O Cabeça de Dinossauro tem essa, mas o meu preferido mesmo, depois é da trilogia do Cabeça de Dinossauro, Jesus Não Tem Dentes e Blask Blom. Eu acho que o Blask Blom tem uma coisa muito super experimental também. Muito interessante, experimental, brasileira, sabe? Sabe que o primeiro show que eu fui na minha vida foi a turnê, eu tinha 11 anos, foi a turnê do Hollywood Paralamas e Titãs, numa casa de show chamada Ibiza, em Fortaleza. Eu morei em Fortaleza um tempo. Eu lembro a irresponsabilidade dos meus pais, né? Porque foi eu e meus irmãos sozinhos. Só os moleques, sem adulto. Foi o primeiro show da minha vida, Paralamas e Titãs. E que porrada, eu acho que eu já fui uns 50 shows Titãs de lá pra cá. Sem exagero, sem nenhum exagero. Maravilha. E o meu preferido é Jesus Não Tem Dentes no País das Banguelas. Eu acho ele mais pesado que Cabeça de Dinossauro. Ele é mesmo, ele é porrada. Ele é, porque ele veio depois do Cabeça. A gente foi um amadurecimento da pegada também da banda, né? Do Cabeça pro Jesus, né? Nessa época era uma época muito doidona de vocês também, né? Uma época muito legal. Juventude, né, meu? Tá doidona fazendo merda também. Juventude. Jovens. Que
Foi na época, inclusive, que O momento é esse. o Tony e o Arnaldo foram presos e tal. Isso pra vocês foi tipo, uma hora ia acontecer? Pra gente sofreu muito, né? Porque a gente não tinha essa dimensão que uma coisa dessa pudesse acontecer. A gente vivia, a vida até parece uma festa, né? A gente vivia numa situação de alta voltagem, assim, criativa e com público, e de fazer os shows e tal. De repente foi uma violência, assim, muito grande, né? E aí a gente... Por isso que o Cabeça Dinossauro tem mesmo um quê de resposta a esse sofrimento, a essa violência, né? E de questionamento, tudo que o disco tem das canções e tal, um pouco meio que em resposta a isso, né? Quando eu conversei com o Sérgio Brito aqui, eu falei do primeiro disco, Sonífera Ilha, que eu adoro, que eu trouxe o encarte para você assinar, se puder, por favor. Vambora. Que é um disco que realmente eu adoro, apesar de ser um disco que é amador quase, né? Assim... Foi um disco feito num estúdio de publicidade em São Paulo. Quase um jingle, assim, né? Porque era o que se fazia lá dentro, né? Então, a gente tinha as guitarras e tal, mas não gravou com amplificador, a gente gravou as guitarras em linha, que a gente disse que é tirar o fio da guitarra, nem passa pelo amplificador, vai direto para a mesa de som. Então foi ótimo pro Sonífera Ilha, porque aquela música tinha uma sonoridade meio Dire Straits, uma coisa meio assim, soou super bem. Mas pros rocks e tal, aquilo que a gente fazia nas casas noturnas, o som da banda, ficou muito diferente, o registro, né? Abrindo já para sua carreira solo, eu li em alguns lugares que essa música específica, Vou Te Encontrar, é uma música falando de momentos muito pessoais, né? Você perdeu sua primeira esposa, os seus pais também, tudo mais ou menos na mesma época. É isso mesmo? É isso mesmo. E o Nando, ele obviamente me acompanhou muito, acompanhou isso, tudo que aconteceu comigo, e conhecia muito profundamente a minha primeira esposa, durante toda a trajetória dos Titãs, né? A gente se conheceu na formação da banda, eu e minha esposa, né? Então o Nando foi muito próximo da gente e tal. Então é meio que uma homenagem que o Nando fez para minha primeira esposa também, mas falando a meu respeito, meio que uma história uma maneira bonita de falar sobre a perda, né? Muito sensível, muita sensibilidade e tal, mas falando um pouco desse meu processo, né, da superação disso, porque esse disco novo ele traz essas histórias, tem esse lado de biográfico, né, pessoal e tal, mas é um disco de superação, muito alto astral já, né, de reconstrução da vida. Ele tem uma forte assim, influência da música brasileira, né? Que eu quis deixar explícito, assim, porque a minha formação é da música brasileira. Você estudou música, né? Estudei música, tudo que eu pude estudar. Porque você toca também vários instrumentos no seu disco? Não, é que tá, nesse disco não. Nesse disco eu sou o crooner. Eu toco uma flauta numa música e acho que só. Fiquei meio busquei me concentrar nos tons certos para cantar, sabe? Então eu queria cantar mesmo. Porque você toca tudo, né? A gente vai curioso, né? É legal que o meu trabalho com os Titãs me possibilitou brincar com vários instrumentos, porque a gente sempre teve esse lado caótico, no melhor sentido, de revezar os instrumentos, né? E aí eu me brinquei total, toquei o baixo, toquei o teclado, toquei a guitarra, né? Mais recentemente eu era a segunda guitarra da banda, né? Tocou saxofone, clássico do Marvin, toquei banjo, bandolim, né? Toquei de tudo um pouco, gaita. Você é um cara ligado em política, né? Olha, eu acho que a gente deve ser. Eu procuro acompanhar as coisas que acontecem. Pergunto isso porque, claro que a gente vai falar de política, mas é a sua voz que está talvez na música mais reproduzida nos últimos tempos, principalmente em dias de delação premiada e prisão de político. As pessoas tocam Vossa Excelência em qualquer lugar.
foi para isso? Eu acho que você sente isso assim? Música serve para isso também, para ser um grito, para servir de um grito, canalizar uma energia, né? Eu acho que tem isso, assim. É o que você acredita, aquela música? Não, eu acredito nisso, quer dizer, na verdade ali é um grito de indignação, né? Eu acho que a gente deve se indignar, sem dúvida, eu boto fé. A minha autocrítica, talvez, seja em relação ao fato de você descaracterizar a própria política, entendeu? De que a política é algo ruim, que a política é uma coisa suja, que a política não tem... E não é isso, entendeu? Eu acho que é por esse meio, através da política, que a gente vai resolver todos os problemas da sociedade, através da democracia. Não, mas tem como, e tem gente já dizendo que tem outro caminho e que democracia não é o caminho. Então esse que é o perigo, entendeu? E eu vejo isso com um certo cuidado em relação a isso, porque tem gente que pensa assim, tem gente que quer fazer uma criminalização da própria política em si, né, com esse objetivo, né, com um objetivo autoritarista, de uma coisa autoritária, pensando enfim, desmerecer, né, desqualificar a política. Das pessoas que estão sugerindo, por exemplo, uma intervenção militar. Chega a esse absurdo, né? E os próprios políticos que vêm com uma bandeira de eu não sou político, que é a coisa mais velha e antiga que já teve. São os maiores corruptos que tem, você pode ter certeza que vêm dizendo que não são políticos. Meu partido não é nem de direita nem de esquerda, é de fundos, né? Eu não sei do que é, entendeu? Ou eu não sou político, você pode ter certeza que aí tem coisa. Já é uma expressão política dizer que não é político. Exatamente, na verdade é uma enganação. Está num momento polarizado pra caramba, em que ou você é uma coisa ou você é outra coisa, e vai ter gente falando que você está com essa camisa vermelha fazendo campanha. E quem vai dizer que não? Você não acha isso um problema também? Eu acho. Aquela coisa super dicotômica, ou é 100% isso ou é 100% aquilo? Eu acho que a gente atravessou agora nos últimos, desde o impeachment, né, e antes dele, depois da eleição da Dilma, da segunda eleição, a gente viveu uma coisa maciça de campanha do ódio, especificamente para tirar um governo legitimamente eleito, entendeu? Não foi dos dois lados, não. Foi de um lado só, de um lado só, a mídia compacta, inteira, entendeu? Só com o único objetivo que foi o golpe, entendeu? E esse golpe foi perpetrado e tá aí, hoje a gente vive essa situação. E é isso, acabou essa campanha de ódio e tal, acabou que foi um grande desencanto que a gente está vivendo hoje, um presidente que tem 3% de aprovação, quer dizer, uma coisa que é zero, porque 3% é a margem de erro, quer dizer, pode ser zero, quer dizer, nunca ninguém chegou em 0%, então tem um desencanto enorme e isso explica um pouco essa coisa da política, a política não vale nada, a democracia não funciona, é claro que não funciona, entendeu? Rompemos o rito democrático e agora nós estamos aqui, vivendo uma situação que é um horror a cada dia, né? A gente vê retrocessos tremendos, né? Tem coisas que estão voltando ao tempo da ditadura, de autoritarismo total e tal. Então a gente vê, né, de tudo o que aconteceu com a Petrobras, a Amazônia ameaçada, sem falar nos índios, enfim, tudo que foi alcançado, que estava bem encaminhado, retrocedendo. Me deixa ser um pouco advogado do diabo. Você falou sobre a Petrobras. No entanto, o governo que foi tirado, que foi empichado, também fez um monte de coisa. Fez, eu não digo que não tenha problemas, entendeu? Mas não essa campanha muito articulada, muito bem articulada e montada para justamente desmantelar, fazer o povo inteiro
pensar criminalizar, né, e pensar de uma certa maneira. Hoje o brasileiro já não pensa assim. Hoje o brasileiro percebe por trás da maquiagem toda que não é bem assim, a verdade não é bem assim, que os jornais não dizem exatamente, dizem aquilo que interessa para os donos dos jornais, para uma certa elite, para um certo pensamento, entendeu? E eu acho que o brasileiro está acordando para isso, está se dando conta, está percebendo. Você acha que rede social ajuda? Acho que a rede social agora, hoje em dia, é esse fla-flu que você falou, né? Justamente por conta desse embate de gente que já se percebeu como uma coisa manipulada, né? E gente que ainda está muito sob o jugo dessa coisa. Todo dia uma notícia nova, todo dia uma capa da Veja absurda, todo dia um negócio. Então o cara fica aceso, acendendo essa brasa, soprando essa brasa todo dia na hora do almoço, na hora do jantar, no jornal, coisa estampado no outdoor e tal. Aí no caso você falou que política isso. Tudo isso que a gente está vendo é política, entendeu? Então basta você ter um olhar crítico e se perceber no meio disso. O que eles estão querendo me dizer? Por que eles insistem nisso? Por que eles estão atrás violentamente de criminalizar uma figura e outra não? Por que eles estão aliviando de um lado e intensificando o fogo no outro? Você falou que a música tem essa função de fazer política também. A música tem a função. E a classe artística também. Mas hoje em dia a gente acaba vendo esses embates, por isso que eu perguntei de mídia social, porque muitos artistas que entram nessa acabam saindo para não se prejudicar de alguma forma, porque tudo vira um boicote, tudo vira... E aí o cara para de tocar na rádio, aí o cara para de ser convidado por uma peça e tal. Mas eu acho que ninguém é obrigado a estar por todas as causas todo o tempo. Eu acho que também a gente vive muito isso hoje nas redes sociais, que é você abraçar todas as causas e postar a respeito de tudo, todo o tempo. É uma loucura isso, né? Só se você for um profissional das causas e tal. Na verdade, a gente faz, atividades da gente é outra, né? Eu estou divulgando meu trabalho, meu disco novo, A Gente Mora no Agora, né? E é um disco maravilhoso, com parcerias incríveis. Eu tenho parceiros que vão do Tim Bernardes, que eu falei, de 24 anos, até Erasmo Carlos. Então, passando por Guilherme Arantes, eu fiz música com Emicida, com a cantora Cel, com muita gente de gerações diferentes, talentosíssimos, né? A gente mora no agora. Você vê minha vontade de divulgar, é sobre isso que é o meu assunto. Meu assunto é esse. É lógico que o envolvimento com a política, nos dias de hoje, ele é meio que inevitável, porque a gente assiste, tem tanta coisa acontecendo, e acontecendo na calada da noite, na madrugada, que a gente não tem como não se indignar. Eu não sabia que você tocava trompete, eu vi que você fez Chet Baker no teatro. Eu não toco. Você não toca? Não. Pô, eu jurei que você tocava trompete. Toda a história eu até estranhei, falei, pô, o cara toca sax, a embocadura é completamente diferente. É muito diferente. Não que eu não tenha tentado, eu até estava tirando umas notinhas e tal, mas na verdade a peça, a história da peça é se o Chet Baker vai conseguir tocar ou não. É um momento na vida do Chet Baker em que ele passou um período muito complicado e ele volta a tocar e os músicos se reencontram e aguardam a chegada dele para fazer um novo disco, para ele retomar a carreira. Então a questão é, será que ele vai conseguir tocar tão bem como ele tocava antes? E é uma coisa, é verídico mesmo. Aconteceu esse momento. Aconteceu esse momento. É um recorte no meio da história desse artista fabuloso, né? Jazzista, compositor, cantor também ótimo. Você comentou um negócio que eu vou começar, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas vou começar a prestar atenção, de que o terceiro disco é o disco da maturidade ali, né? Cheguei ao quem eu sou. Nesse caso, musicamente, depois de já o primeiro disco, para você ter uma ideia, o primeiro disco eu compus, toquei as músicas todas as músicas são autoria minha, letra e música, e eu produzi o disco. Então, é aquele disco do Fominha. Eu jogo em todas as posições, a bola é minha, eu que faço. Foi muito necessário ter essa experiência,
para perceber a importância que é você dialogar com os músicos, com o produtor, a importância de cada um colocado ali para você criar uma situação ao teu redor de discussão fértil, né, do trabalho, para desenvolver o trabalho. Então realmente foi um amadurecimento. Pô, e necessário, né? Depois de ter passado 30 anos dividindo com mais 7 caras. Exato, é. A primeira oportunidade que eu tive, eu fiz tudo sozinho. Aí depois eu pensei, não, peraí, tudo sozinho também não. Eu não vi. Foi mal, agora todo mundo viu. Cara, estamos chegando aqui. Tô louco pra ver o filme, tô louco pra ouvir o disco, tô louco pra ver a peça, tô louco pra tudo. Como eu falei, não falei na frente das câmeras, eu falei se eu gaguejasse, é porque eu sou fã e sou mesmo. Ah, garoto, legal. Desde sempre. Deixa gaguejar comigo. Obrigado demais, Eu cara. mesmo gaguejo. Mas deixa eu pegar aqui, peraí. Eu trouxe esses 3 Ah, aqui. garoto, olha lá. O primeiro que é um clássico. Clássico, é. O segundo que é um disco histórico. É isso aí. O terceiro que é o meu preferido. Boa. Boas escolhas. Se puder assiná-los pra mim, eu Prazer, agradeceria Daniel. imensamente. Claro que eu vou esperar parar o carro pra você assinar, pra você não sair bom. tremido. Mas só pra mostrar. Cara, obrigado de novo. Obrigado, Daniel. Maravilha.